Vamos para mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus capítulo 6 e o versículo 13, que nos diz: E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, aqui nesse versículo 13, ele encerra aqui a oração ali do Pai Nosso, né? E aqui Jesus ele ensina dois pedidos, né, principal e uma declaração final aqui de confiança. Quando o versículo ele inicia dizendo: Não os deixeis cair em tentação. E isso aqui não significa que Deus ele tenta alguém, né? Deus não tenta ninguém. Mas sim aqui é um pedido de ajuda para não ceder ali ao pecado, buscar força para resistir ali às escolhas erradas e reconhecer aqui a nossa fraqueza humana e a nossa dependência, que dependemos de Deus. Mas é aqui um pedido de proteção, tanto moral e como também espiritual. E o versículo continua dizendo: Mas livra-nos do mal. E isso aqui, essa expressão, ela pode significar um livramento aqui do mal em geral, como, por exemplo, influência maligna, né? Do mal, injustiças perigosa, né? E a proteção aqui contra aqui o maligno, que é também forças espiritual do mal, e na interpretação aqui cristã. E ao desejo de viver aqui longe do que destrói, né, a vida e o caráter cristão. E o versículo continua dizendo: Teu é o reino, o poder e a glória. Então essa parte aqui é uma declaração aqui de fé de que Deus ele tem autoridade sobre tudo, então devemos ter sempre esse conhecimento de que Deus ele tem autoridade sobre tudo. Deus é o verdadeiro poder e toda a glória pertence a ele, não a criação que ele criou, nada que ele criou e nem a, a nós, nem a pessoas, mas é exclusivamente toda a glória é para ele, como Criador, como nosso Deus. Então, a mensagem aqui central nesse versículo aqui 12 é que 12, melhor dizendo 13, esse versículo ele fecha aqui o Sermão do Monte, mostrando aqui que a oração ela termina com dependência de Deus, que é ali a proteção, confiança em Deus, que é o livramento, e reconhecimento aqui da sabedoria de Deus, que é a sua glória. Né? Então, que essa glória lhe pertence exclusivamente só a Ele. Então, esse termo aqui simples é que Deus me ajude, ou nos ajude a não cair aqui em tentação, né? No mal, mas Ele me proteja, nos proteja, porque tudo pertence a Deus. Então, resumindo aqui, o resumo aqui desse Pai Nosso, do versículo 9 ao versículo 13, Jesus ele ensina que a oração verdadeira é relacionamento com Deus, que é quando cita ali a expressão Pai Nosso, né? E a segunda aqui, reverência, que é exatamente o significado que devemos ter diante de Deus, reverência. Terceiro, submissão, né, que vem quando a gente se submete, quando diz a expressão, venha ao teu reino, né? Se submete a esse governo de Deus em nossas vidas. E quarto, a dependência aqui, né, do pão diário, pois dependemos de Deus para essa provisão. E quinto, o perdão, né, para que Deus ele nos perdoe, mas também devemos praticar esse perdão recebido da parte de Deus com outras pessoas também, com o próximo. E o sexto aqui é a proteção aqui, de livrarmos, né, para que Deus ele possa nos livrar de todo o mal, né, que vier ao nosso encontro. Né? E resumindo aqui esse versículo 13, é que nesse versículo 13, a oração do Pai Nosso aqui, ela termina neste versículo 13.
E por que Mateus escreve esse versículo 13? Mateus está aqui registrando o ensinamento aqui final da oração de Jesus, né, ali acerca da oração do Pai Nosso, para mostrar que a vida de quem ora dependendo de Deus, não só para o sustento, né, o sustento diário e perdão, mas também para a proteção espiritual, né, pois a gente não vê no mundo espiritual aquilo que está sendo forjado de mal ao nosso encontro, à vida dos nossos, mas Deus ele vê e a gente deve sempre estar pedindo por esta proteção espiritual para que Deus ele repreenda e nos guarde, né? E guarde os nossos, livre desse mal espiritual. E o versículo continua dizendo: não induza a tentação. Então, essa expressão aqui, ela não significa que Deus ele tenta pessoas a fazer aqui o mal, né? Não é esse sentido, e também Deus não tenta ninguém. Mas é no sentido aqui que é de não nos deixar cair, para que ele não nos deixe cair em tentações e ele não permita que sejamos vencidos, né, ali por ela, por essa tentação, né, ao mal. Ou seja, é aqui um pedido de ajuda para permanecer firme, né, na presença de Deus como cidadão dos céus. E o versículo continua dizendo: mas livra-nos de todo mal. E aqui o foco é a proteção, né? Para que Deus ele nos dê a proteção contra o pecado, das influências que afetam, né? Afetam aqui nosso relacionamento com Deus e do mal como uma força aqui espiritual e moral. E é aqui um pedido por livramento, né, e segurança aqui espiritual. Então, a conclusão aqui da expressão teu é o reino, essa parte aqui, ela reforça que Deus tem aqui autoridade total e devemos ter sempre em mente que Deus ele tem autoridade total sobre toda a sua criação e que Deus tem poder para proteger e agir e que Deus ele merece aqui toda a glória, né? Então, resumindo aqui esse versículo 13, Mateus escreve esse versículo aqui para mostrar que Jesus ensina que a oração verdadeira deve brotar, né? É reconhecimento da dependência de Deus para viver bem, né? Sem sempre, né? Ser perdoado e também por Deus, né? E também ser protegido contra o mal, né? Então que você compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Nos ajuda a fazer esta obra, a levar esta palavra a outras pessoas. Que Deus nos abençoe.